Será que se eu dar um prato de comida para alguém, ou dar uma roupa para uma pessoa que está passando frio, ou pagar uma conta de água, de luz para alguém que não tem dinheiro e a conta está prestes a ser cortada, a luz, a água está prestes a ser cortada, será que se eu fizer isso eu vou ser salvo? Fazendo bem? Não, meu irmão, não vou não. Eu vou te mostrar isso na palavra, porque ninguém pelas obras vai ser salvo. Ninguém é salvo pelas obras. Será que se eu praticar os 10 mandamentos, tudo como está ali, eu vou ser salvo? Não. Até porque ninguém consegue praticar os 10 mandamentos. Pelo menos em alguma coisa ali, todo mundo já errou. Ou seja, em algum momento, nós maculamos a nossa alma por ter transgredido qualquer um daqueles mandamentos que está ali, dos mandamentos da lei de Deus. Então, pelos mandamentos, ninguém vai ser salvo. Muito pelo contrário, pelos mandamentos, todos nós, seres humanos, nos tornamos culpados diante de Deus. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Salvação só existe um meio, meu irmão ou minha irmã, que é através de Jesus. Fora dele não existe nenhum outro meio, nenhuma religião, nada que se possa fazer para ser salvo, somente através de Jesus. Vem cá que eu vou te mostrar na Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19. Os judeus não constituem exceção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, irmãos, pela lei, queridos, ninguém se justifica diante de Deus pelas obras. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Não existe nada que se possa fazer para alcançar a salvação eterna. Então é ilusão achar que matando a fome de alguém, a pessoa vai ser salva. É uma ilusão, é um engano a pessoa achar que porque matou frio, deu roupa, pagou uma conta de água, de luz, ou hospedou em casa, ou levou para o hospital, não importa. E a pessoa achar que fazendo isso, ela ganhou um crédito com Deus, ela tem um merecimento de alguma coisa. Tem não, meu irmão, não tem não. Porque pelas obras ninguém é salvo, e muito menos pela lei. Nós não somos salvos porque nós procuramos praticar os 10 mandamentos. Não, meus irmãos. Porque ninguém consegue praticar aqueles 10 mandamentos. Ninguém. Como diz aqui, que a lei, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante a Deus. Ou seja, quem é que nunca cometeu qualquer um daqueles pecados, irmãos, que está ali, escrito nos 10 mandamentos? Não tem um, queridos. Pelo menos alguém, em algum momento na vida, cometeu um daqueles pecados. Pecou contra Deus. Maculou a sua alma. Então já se tornou condenável. Já se tornou culpado pela lei. E é como diz aqui, que toda boca se cale. Porque pela lei todos são culpados, porque não tem um que bata no peito e diga, eu cumpro os 10 mandamentos. Não tem um, meus irmãos, e a palavra está dizendo aqui, não tem um. E todo mundo seja culpável perante a Deus. Por causa do quê? Por causa da lei, aos que vivem da lei. Aí talvez você diga, mas meu irmão, se pela lei eu não vou ser salvo, então como é que eu posso ser salvo perante a Deus? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sabe como a pessoa vai ser salva perante a Deus, irmãos? Está aqui, o versículo seguinte. Eu não vou nem ler.
Eu não vou nem ler, queridos, aqui, ó. Eu não vou nem ler. Só o título. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Pronto. E só esse título aqui já resume, você já faz uma ideia do que quer dizer aqui, ó. Que a justificação de uma pessoa perante a Deus, quando ela estiver diante de Deus no acerto de contas, quando Deus abriu os livros das obras, que aqueles livros, que o que está registrado naqueles livros das obras da vida da pessoa, condenar ela, porque ali está registrado os pecados que ela cometeu, ali está registrado os momentos que ela errou diante de Deus, que ela pecou. O que está escrito ali vai condenar ela. Mas para ela ser salva, ser justificada diante de Deus, é somente através disso aqui, meus irmãos. Ó, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Esse é o único meio de se alcançar a salvação eterna. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé, simplesmente crer em Jesus. Porque crendo em Jesus é como se a pessoa estivesse sacrificando um cordeiro para pagar os pecados dela, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. A exemplo do que acontecia no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava perante a lei, ela era culpada, ela tinha que sacrificar um animal. Jesus substituiu esse animal. Por isso que ele é considerado o Cordeiro de Deus. Então a nossa crença, nossa fé em Jesus Cristo nos justifica por quê? Porque perante a Deus, quando a gente crê em Jesus, nós estamos sacrificando um animal uma única vez e por todas, e para todo sempre. Não precisa ter um sacrifício diário de animal. Porque Jesus Cristo ele desempenha esse papel, por isso que ele morreu na cruz como perfeito. A exemplo do animal que tinha que ser perfeito no Antigo Testamento para fazer expiação pelo pecado da pessoa, Jesus Cristo ele cumpriu esse papel. Então quando nós cremos, nós aceitamos, nós acreditamos e aguardamos a salvação em Jesus Cristo, então o nosso Cordeiro foi sacrificado. Nós oferecemos o nosso Cordeiro para Deus, que foi Jesus, e Ele pagou no nosso lugar. Entende, irmãos? Ele pagou no nosso lugar. E somente através dele é que alguém vai ser justificado perante a Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Sabe o que isso implica dizer? Uma pessoa que morre sem crer em Jesus, sem acreditar, sem aguardar, sem confiar na salvação de Jesus, essa pessoa morreu infelizmente sem o único meio que ela tinha de ser salva, que era através de Jesus. Então ela morreu, irmãos, e não vai ter como se justificar diante de Deus. Porque quando ela for julgada pelas obras que estão escritas nos livros das obras, da vida dela, do pecado dela, ela não vai ter um único, se ela morreu sem Jesus, sem crer em Jesus, que poderia salvar ela, justificar ela desses pecados perante a Deus. Então ela morreu desprotegida. Infelizmente, morreu entregue à condenação eterna, por ter desprezado Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você creu em Jesus, se você tem Ele como o teu Salvador, se você aguarda essa esperança de um dia você morrer e ser salvo em Cristo Jesus, se apegue à sua fé. Abrace a sua fé. Viva a sua fé até o último dia da sua vida. E não jogue ela fora, não desperdice ela. Errar, todos nós erramos. Peça perdão ao Senhor, se humilhe. Quando a gente erra, o Espírito Santo ele cobra nosso coração. Então a gente se humilha, a gente pede perdão para Deus. Em nome de Jesus, o Senhor nos perdoa. Mas se de repente você estiver me ouvindo e você não tem Jesus como teu único Salvador, não perca tempo não, meu irmão. Porque a justificação da tua vida perante a Ele, perante a Deus, só é através de Jesus. Então, até agora, aí onde você está, você pode crer em Jesus, você pode confessar Ele. Confesse, vá num lugar, confesse, ore, chore na presença do Senhor, peça para que Ele te salve, peça para que Ele te justifique. Diga para Ele que se você morrer sem Ele, você está perdido e somente Ele pode te justificar. E Ele vai te justificar, porque a palavra diz
A palavra diz que Jesus Cristo justifica aquele que crê, aquele que recebe a Ele. Você pode fazer isso agora. Você não precisa de intermediário, é você e Deus. Se você está numa situação que você agora é só você e Deus, para fazer uma oração, falando com Deus, pedindo para que Jesus te salve, então faça isso hoje ainda. Salve a sua vida em Jesus Cristo, entregue a sua vida para Jesus. Porque se você passar sem Ele, infelizmente pela lei, você não vai ser salvo, porque pela lei todo mundo seja culpável perante a Deus. E só quem pode te libertar dessa culpa, que é a lei que te condena, é Jesus Cristo e a purificação pela fé nele. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, medita nessa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.